Boa noite a todos. Meu nome é Sônia Maria Tojeiro. Nós vamos dar início ao nosso encontro virtual da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia no Departamento de Sono. E para isso nós vamos ter a apresentação de um caso clínico sobre o distúrbio respiratório do sono, obviamente, né? E vão participar deste evento como a apresentadora, a doutora Ângela Beatriz John, que é médica pneumologista, com área de atuação em medicina do sono, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E como debatedoras, nós teremos a doutora Cristiane Assis de Oliveira, que também é médica pneumologista, com área de atuação em medicina do sono, de Belo Horizonte. E a doutora Luciana de Oliveira Palombini, que também é pneumologista, com área de atuação em medicina do sono, que embora seja do Rio Grande do Sul, reside em São Paulo. Então, a doutora Ângela vai ter 15 minutos para apresentar o caso clínico e depois nós vamos abrir a sessão para as perguntas. Então, fiquem atentos que vocês vão observar aqui na tela, na parte inferior, as perguntas devem ser dirigidas para esse ícone QEA, Questions and Answers, né? Então, vocês podem digitar as perguntas e nós encaminharemos as suas perguntas para serem respondidas. Tá bem assim? Então, como nós temos em torno de 1 hora e 20 minutos para esse evento, vamos tentar aproveitar bem o tempo. Então, vamos iniciar, então, com a doutora Ângela. Por favor, Ângela, ligue o microfone e comece a exposição, por favor. Obrigada, doutora Sônia, pelo gentil convite, né, para que a gente possa partilhar a nossa experiência no centro de referência na avaliação de transtornos respiratórios durante o sono em pacientes obesos. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Vocês estão visualizando bem a tela? Sim, tá ótimo, Ângela. Então tá, muito bem. Vamos iniciar então com um caso clínico e na sequência uma breve revisão da literatura com alguns aspectos importantes pertinentes ao caso que vão motivar depois a nossa interação e o nosso debate. Então, trata-se de um paciente, um homem de 36 anos, pardo, solteiro, ele residia com a mãe e os tios, vinha desempregado há 1 ano e reside, né, no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que fica a cerca de 300 quilômetros da capital. Ele veio encaminhado para o nosso ambulatório de pneumologia para uma avaliação pré-operatória pelo nosso programa de cirurgia bariátrica, que existe há mais de 10 anos no hospital, e do qual nós avaliamos sistematicamente todos os pacientes. O que motivou o gatilho para essa avaliação, para esse encaminhamento, foi o histórico de obesidade grau 3, né, uma história de asma, intermitente leve, uma pontuação elevada em 2 ferramentas utilizadas para rastreamento, tanto de apneia do sono como de sonolência diurna excessiva, e na sequência do caso nós vamos comentar mais um pouquinho. Ele tinha uma queixa também de dispneia para caminhar menos de 1 quadra, quer dizer, uma limitação dos esforços, contudo negava despertares noturnos relacionados a outras queixas respiratórias, nada para dispneia paroxística noturna ou algum equivalente. Também não tinha outra sintomatologia respiratória. De comorbidades, então, ele era um asmático, ele era um hipertenso em tratamento, com pré-diabetes e rinite alérgica. E com as medicações pertinentes, então, para o tratamento de tais patologias. Numa anamnese mais direcionada do sono, então mais focada, ele nos relatava, e a pessoa que o acompanhava e que eventualmente assistia o paciente dormindo, um histórico de ronco alto, que era audível fora do quarto, com apneias observadas e com ronco ressuscitador. Né? A despeito disso, o paciente tinha uma sensação de sono restaurador, de sono reparador, e não tinha queixa de cefaleia matinal. Né? Apresentava uma sonolência diurna excessiva, cochilava conversando eventualmente, adormecia assistindo televisão e também na frente do computador. Aplicamos uma escala de rastreamento de sonolência excessiva, a escala de Epworth, no qual ele completou 13 de um potencial total de 24 pontos. Para quem não conhece, essa escala de sonolência de Epworth são 8 situações do dia a dia, em que o paciente vai pontuar a probabilidade de cochilar em cada uma delas.
paciente tendo como ponto de corte mais de 10 pontos é um paciente com uma sonolência significativa que merece ser avaliado. É importante salientar que essa não é uma escala para rastrear a apneia do sono, né? Todas as vezes que ela foi testada, seu desempenho não foi bom, um desempenho máximo mediano, e ela é específica para sonolência excessiva que pode aparecer em várias situações. Da mesma forma, foi aplicado o score Stop Bang, que ele quase gabaritou, né, de 8 pontos, ele completou 7 pontos. Esse é um questionário, um acróstico, na verdade, ele é derivado do inglês, de perguntas com respostas sim ou não, pontua 1 ponto sempre que responder sim, abrangendo sintomas, né, a presença de hipertensão, o ponto de corte de obesidade com MC maior que 35, pacientes com mais de 50 anos pontuam, circunferência do pescoço elevada e se é homem. Então, no caso do nosso paciente, ele apenas não pontuou no quesito idade. Era um paciente jovem. E quanto a outros hábitos do sono, então, ele, como vinha desempregado, tinha uma certa perda de rotina, né, ou de necessidade social, de dormir mais cedo e acordar mais cedo, ele dormia por volta de 2 horas da manhã e acordava ao meio-dia. Não fazia certo. Só um lembrete, agora a gente tem visto um pouco dessa desorganização, dessa perda de ritmo, agora durante a pandemia, que as pessoas muitas vezes estão fora dos seus empregos, das suas atividades escolares, e pode existir uma certa desorganização aí desse ritmo. Seguido, no caso, então, um exame físico, era um paciente com um IMC de 62, ele pesava 190, quase 200 quilos, 191 quilos, uma circunferência cervical bastante elevada, 56 centímetros, e um abdômen, circunferência abdominal de 1,80 m. Foi feita pela equipe da otorrinolaringologia do nosso hospital uma nasofibrolaringoscopia, né, em que, se for possível, entrar por ambas as fossas nasais. Tinha uma hipertrofia adenoidiana que, na sequência do acompanhamento, teve uma regressão parcial com o uso de corticoide tópico e demais aspectos sem alterações. Ao exame da orofaringe, então, da cavidade oral, tinha uma Lampate modificado grau 4, então, com uma extrema limitação para visualização de estruturas da orofaringe e tonsilas palatinas grau 3, né, ocupando em torno de 50%, 75% da orofaringe. Quanto às provas de função pulmonar, então ele fez os exames iniciais de rastreamento e de acompanhamento desses pacientes que vão à cirurgia bariátrica. Ele apresentava uma redução proporcional tanto de capacidade vital quanto de VF1, né, que pode ocorrer nesses pacientes apenas decorrente da obesidade. Ele tinha um histórico de asma, mas não apresentava nenhuma variação significativa ao broncodilatador, a nós já por fluxo volume desse paciente. Exames de imagem, o raio-x de tórax, então, que de imediato nos chama a atenção já, é o grande coxinha de pose existente, a gente não vê o fim do paciente, né, no filme ali, estão ocupando boa parte dessa imagem. A gente também vê melhor em perfil esse diafragma perdendo a sua forma, né, mais de cúpula, cupuliforme, então ficando um pouquinho mais retificado, e também, de novo, que chama atenção essa grande adiposidade e uma área cardíaca, né, no tamanho do limite superior da normalidade. Ecocardiograma transtorácico com o átrio esquerdo também de tamanho limítrofe, uma fração de ejeção preservada, 60%, né? E uma massa de ventrículo esquerdo aumentada, ele tinha uma hipertrofia cêntrica de ventrículo esquerdo, tinha esse histórico de hipertensão também. A despeito de uma janela acústica não tão favorável, ele não tinha sinais indiretos de hipertensão pulmonar, não foi possível mensurar a pressão sistólica na artéria pulmonar, mas não tinha sinais indiretos de hipertensão pulmonar, tempo de aceleração na pulmonar dentro da normalidade também. Uma gasometria arterial, né, em vigília, pela manhã, mostrou um pH dentro da normalidade, um PCO2 ainda abaixo de 45, carbonato também próximo aqui do nosso ponto de corte do nosso laboratório, no Hospital de Clínicas, e uma PO2 discretamente reduzida. Bom, então esse paciente, né, com todo esse histórico, esses exames, essa história rica
e sugestiva de algum transtorno respiratório durante o sono, foi levado ao laboratório do sono, nosso hospital, para fazer uma polissonografia de noite inteira, diagnóstica, acrescida de um canal que algumas vezes não é usado na rotina, de medida de CO2. Aqui nesse exame a gente tinha à disposição a capnografia, né, o CO2 exalado. Então, mostrou uma eficiência do sono um pouco reduzida, um adormecer bem rápido, né, mostrando realmente o paciente mais sonolento. O índice de apneia e hipopneia extremamente elevado, né, acima de 30, 87, uma saturação média durante o sono baixa de 79%, sendo que ele na vigília mantinha uma saturação de 94% e média no sono, uma queda importante, significativa, e uma saturação mínima durante todo esse registro de 50%. Um índice de saturação, que é quanto essa saturação vai oscilar ao longo da noite, e aqui como um índice por hora de sono, extremamente elevada também, né? E um tempo total de sono, uma saturação abaixo de 90%, por aí 3/4 do exame. Né? Um pico de TSO2 e também tempo mantido de CO2 acima de 50, bem significativo, um pico de 59. Que a gente pode ter um demonstrativo, um padrão obstrutivo, né, o paciente que vem ventilando esse canal de fluxo aéreo, mostrando aí as apneias saindo num padrão de hiperventilação e depois seguido de outro evento obstrutivo, com dessaturações cíclicas ao longo da noite após os eventos obstrutivos. Então, paciente com uma apneia obstrutiva do sono grave, com marcada hipoxemia e hipercapnia. E aqui o pinograma do paciente, então mostrando uma grande fragmentação do sono desse paciente e as dessaturações profundas e cíclicas ao longo da noite, que são hoje reconhecidos 2 pilares fisiopatológicos importantes, tanto das sequelas cardiovasculares, quanto das consequências negativas neurocognitivas da apneia obstrutiva do sono. Bom, com esse diagnóstico, então, firmado de apneia do sono grave, né, o paciente foi levado novamente ao laboratório, uma titulação de pressão positiva na via aérea, e foi inicialmente testado o uso de CPAP, interface nasal, com incremento da pressão até 16 centímetros de água, contudo sem controle do quadro obstrutivo. Manteve um IH elevado nesse período que fez uso de CPAP. Foi migrado, então, por uma ventilação propriamente dita não invasiva, modo bilevel, né, nos parâmetros no modo ST, com volume-alvo, né, com um IPAP oscilante, então entre 25 a 30 centímetros de água, um IPAP mantido alto, né, condizente aí com o que a gente obteve ali no nosso primeiro trial com o CPAP, um volume corrente de 500 ml e uma frequência respiratória de 16 movimentos por minuto. E aí sim, com essa modalidade ventilatória, a gente obteve um controle desse quadro obstrutivo grave, importante, e reversão da hipoxemia. Isso é exame de controle, então ele foi uma terceira vez ainda levado ao laboratório em uso do seu bilevel, né, nesses parâmetros, para a gente confirmar esse controle. A gente tinha já uma melhora clínica robusta, significativa, mas de modo objetivo, documentar, tendo em vista que é um paciente grave, iria ser submetido a um procedimento cirúrgico. Então, foi realizada uma monitorização portátil durante o sono, né, uma monitorização tipo 3, foi em uso de bilevel, que mostrou uma normalização do IH abaixo de 5,01, ficou uma significativa melhora dessa saturação, que subiu em vigília de 94 para 97, com tempo de tratamento, e geralmente se aguarda em torno de 2 meses, 2 a 3 meses, para depois se reavaliar objetivamente esse paciente, e uma saturação média durante o sono dentro da normalidade, 95%. Fiz uma mínima por um período fugaz, de 86%, e o índice de saturação, uma redução também bastante importante. Rapidamente, então, a obesidade, né, uma pandemia maior que a do coronavírus, né, na verdade, números são assustadores, a gente tem, esses são dados americanos, mas isso a gente pode replicar em vários países, inclusive no Brasil, né, com a obesidade atingindo de uma forma geral quase metade da população,
principalmente se a gente for aí também sobrepeso, e uma obesidade grave, com IMC maior que 35, de aí 1/4, né, da população, com uma estimativa para 2030 com piora desses parâmetros. E várias são as alterações ventilatórias que podem ocorrer na obesidade que vão justificar esses pacientes em alto risco para o desenvolvimento de transtornos respiratórios durante o sono. Nós temos desde alterações de natureza anatômicas, mecânicas e inflamatórias. Lembrando das anatômicas, a gente viu na imagem, isso é visível, né, assim, essa compressão dessa cavidade torácica por esse verdadeiro colete, esse coxinha de pouso, existe uma infiltração dessa musculatura acessória da respiração, assim como das fibras do diafragma, né, com uma redução da complacência pulmonar, uma verdadeira síndrome abdominal ali compartimental, né, um deslocamento, então, uma diferenciação desse posicionamento desse diafragma, uma redução das eficiências, com redução dos volumes pulmonares, e isso repercutindo do ponto de vista de mecânica ventilatória também, com um aumento significativo desse trabalho respiratório, uma fraqueza muscular importante repercutindo, e a gente pode observar isso nos obesos mórbidos, uma redução de pressões respiratórias máximas, principalmente pressão inspiratória máxima, e como o nosso paciente apresentava uma pobre tolerância aos esforços. E as alterações de natureza moleculares, inflamatórias, sendo a obesidade uma grande estado inflamatório crônico, né? Uma cirrose crônica com estresse oxidativo, etc. Bom, então isso coloca esse nosso paciente num risco grande, a gente tem uma prevalência já na população em geral de apneia obstrutiva do sono muito significativa, muito elevada, mas isso é maximizado nos pacientes obesos, né? Na minha tese de doutorado, que eu tive a felicidade de ter a doutora Sônia na minha banca, a gente encontrou 77% de prevalência de apneia do sono, avaliando esses pacientes, quase 100 pacientes que foram à cirurgia bariátrica. Por outro lado, né, a síndrome de obesidade por ventilação não tem uma prevalência exatamente estabelecida, até porque a gente tem uma heterogeneidade muito grande de termos, de definições, de conceitos, de o que é hipoventilação, né, o que se usa de critério para categorizar esse paciente, mas se acredita que ela seja, embora subdiagnosticada, muito menos frequente que a apneia obstrutiva do sono e mais comum de ser vista nos pacientes hospitalizados por descompensações cardiorrespiratórias, que é uma grande causa de internação nesses pacientes e reinternações frequentes. Esses são os estudos clássicos aí do Dr. Schwab, né, em que a gente vê o paciente obeso com uma grande infiltração de gordura parafaríngea em fibras de hipoglosso, uma redução importante dessa coluna aérea para passagem de ar, especialmente nos estratos retropalatal e retroglossal. E mesmo nos obesos, sendo a obesidade o principal fator de risco para a apneia obstrutiva do sono, a gente não pode esquecer que outras causas também podem contribuir, pode estar se somando à apneia para todas essas alterações, como hipoxemia, hipercapnia, e o maior risco, claro, propriamente dito para a apneia, como alterações craniofaciais, a gente tem obesos com algum retroposicionamento de mandíbula, etc., edema de via aérea, como nos pacientes com insuficiência cardíaca associada, etc. Então, vários daqueles mecanismos que a gente citou lá anteriormente de alterações ventilatórias no obeso vão contribuir e vão jogar, né, a favor para o desenvolvimento de hipercapnia. Então, a gente tem desde essas alterações mecânicas, né, que vão ser implicadas ou vão ser traduzidas na função pulmonar, por exemplo, como esse mismatch ventilação-perfusão, né, essa própria fraqueza da musculatura respiratória, todos esses contribuindo para essa hipercapnia. O mecanismo de uma resposta dos quimiorreceptores não tão adequada, uma resposta inadequada desses quimiorreceptores e uma alteração desse drive ventilatório em resposta às alterações de CO2 parece estar implicada intimamente, aí sim, mais especificamente a síndrome da obesidade por ventilação. Falando então na síndrome da obesidade por ventilação, que é a outra face então dessas alterações, os critérios tradicionais, eu tenho um paciente com IMC maior do que 30, uma hipercapnia,
com uma medida de CO2 arterial ou equivalentes, né? Capnografia, CO2 transcutâneo, MORP 45, ainda em vigília, isso depois a gente pode, na discussão, debater um pouquinho, né, tanto o ponto de corte quanto o momento de se avaliar esse paciente, e que eu não tenho outra causa identificável de hipoventilação alveolar. Outras características podem surgir na síndrome de obesidade de hipoventilação, como a hipoxemia, policitemia, hipertensão pulmonar, mas não são critérios diagnósticos. Acho que é uma coisa importante da gente frisar. E, de fato, não são apenas os hipoventiladores que são hipercápnicos, e isso foi do que motivou a trazer esse caso, porque muitas vezes uma leitura mais rápida e mais superficial dos casos, o obeso que se apresenta hipercápnico quase muitas vezes vira sinônimo de hipoventilador. E esse caso vem nos mostrar que isso não é totalmente verdadeiro, não é verdadeiro, na verdade. Esse estudo mostra que hipercapnia, né, diurna em adultos com apneia, antes do uso de CPAP, mostrando que a prevalência dessa hipercapnia aumenta à medida que eu aumento o meu IMC, né, quanto maior o meu IMC, maior minha taxa, minha prevalência de hipercapnia, e não só com IMC, mas os pacientes mais hipoxêmicos também vão ter uma prevalência maior de hipercapnia, assim como aqueles com uma capacidade vital e um VF1 reduzidos também vão ter mais chance de apresentar hipercapnia, pacientes com apneia obstrutiva do sono, não hipoventiladores. E por que isso acontece na apneia obstrutiva do sono? A gente tem os eventos obstrutivos, né, a hipopneia com algum acúmulo de CO2, as apneias, especialmente apneias mais prolongadas, com um acúmulo maior de CO2, cujo período intereventos, aquele período da saída do episódio obstrutivo, da apneia, em que eu recupero o fluxo aéreo, em que usualmente o paciente está hiperventilando, eu não consigo dar conta desse acúmulo de CO2. E aí eu posso ter ao longo da noite, mas também numa gasometria, especialmente no primeiro horário da manhã, após acordar, ainda a marca ali do CO2 elevado. Especialmente pensando que um paciente pode ter um diafragma alterado, etc., como a gente viu antes na fisiopatologia. E aqui estão, talvez, fazendo um pouquinho de papel de advogado diabo, assim, tentando complicar ainda mais as coisas. Alguns autores acabam colocando a apneia do sono dentro dos critérios diagnósticos de hipoventilação, e achando até que assim a obesidade de hipoventilação seria o ápice, seria o estágio terminal da apneia obstrutiva do sono. Por outro lado, em contraponto, alguns outros autores e pesquisadores mostrando que não, a apneia não deveria ser incluída, são situações distintas, que até podem coexistir, mas que são distintas. Né? E aí surgem, talvez a confusão seja muito mais até conceitual e de uso de termos, né? Quer dizer, tem uma riqueza de termos na literatura, hipoventilação relacionada à obesidade associada, hipoventilação noturna, e isso acaba gerando uma certa confusão, eventualmente até a hipercapnia é sinônimo, confundida como sendo sinônimo de hipoventilação. E essa é uma situação que pode ser identificada em várias patologias. Esse título é muito provocativo, quando dois meninos mal se encontram, né? A obesidade e os transtornos respiratórios durante o sono, mostrando que realmente a maioria tem apneia obstrutiva do sono, um pequeno percentual vai ter hipoventilação pura. Então, na minha casuística de quase 100 pacientes, nós encontramos um paciente que fechou critério para síndrome de obesidade de hipoventilação, e um percentual menor tem associação dos dois. Já finalizando, então, esse quadro eu acho extremamente elucidativo e didático, são os padrões clínicos da hipercapnia em obesos, né? Então, a gente teria como primeiro nossa apneia obstrutiva do sono hipercapnica, então uma apneia confirmada por polissono, né? E eu consigo corrigir esse paciente com pressão positiva. Assim, numa obesidade de hipoventilação, em que a polissono exclui a apneia e eu também excluo o DPOC, que é outra causa aqui importante de hipercapnia, eu tenho a associação das duas, né? Então, eu posso persistir com a hipercapnia, mesmo depois de um tratamento otimizado. E aí vai ser importante diferenciar qual o componente principal, a gente pode discutir isso um pouco depois, e assim de overlap, né? Que eu tenho a apneia associada com DPOC,
também bastante frequente nessa população de EPOC pensar em apneia do sono. Quando o Dr. Sullivan, na década de 80, né, criou o CPAP, a proposta inicial e que permanece até hoje é de tratamento da apneia do sono. Né? O CPAP é apenas um gerador de fluxo, ele não é uma ventilação. Então, quando a gente avalia as séries de casos, meta-análises e revisões sistemáticas e se depara com o tratamento de síndrome de obesidade por ventilação com CPAP e olha mais detalhadamente, fica a dúvida, será que esses pacientes são realmente hipoventiladores, uma vez que eles têm um IH pré-tratamento bastante elevado, deixando o critério para apneia do sono grave, e muitos deles respondem apenas a CPAP, né? E alguns precisam de bilevo, como vários apneicos não obesos que nós temos que também necessitam. Então, fica esse questionamento. Esse é um estudo já do ano passado, né? Clássico aí do Dr. Massa, Dr. Moclese e grupo, avaliando a efetividade aí de pressão de CPAP e não invasiva, que eles chamam de paciente com hipoventilação, obesidade estáveis e apneia do sono grave, né? Então, vejam que já é um saco de gatos, tem mais gente misturada aí, em que eles acabam vendo que o CPAP pode ser a primeira linha para como modalidade de tratamento para esses pacientes. Possivelmente, o que eles chamaram de hipoventiladores aí, que estão tratando de forma bem sucedida com CPAP, são, na verdade, os nossos pacientes com a velha e conhecida apneia do sono. Obrigada a todos pela atenção e vamos seguir adiante, né, Sônia? Muito obrigada, Ângela, pela sua exposição, excelente caso e discussão a seguir, né, da literatura. Então, o interessante desse caso é que acaba fazendo parte da nossa rotina o atendimento desse tipo de paciente, porque os pacientes, os grandes obesos, acabam tendo a necessidade de serem avaliados para os distúrbios respiratórios do sono no contexto do risco cirúrgico, né? E aí ela trouxe aqui uma particularidade em relação ao diagnóstico e particularidade em relação ao tratamento, que é o que nós vamos estar discutindo aqui. Portanto, assim, o que eu achei interessante nesse caso é, assim, a presença da hipercapnia, que na rotina nossa da polissonografia, a gente, em geral, não faz a capnografia, mas, nesse caso, houve a possibilidade de ser feita, né? Então, mostrando que, provavelmente, muito mais obesos têm hipoventilação durante o sono, hipercapnia, que a gente não faz diagnóstico, né? Pela dificuldade operacional de se fazer isso na prática clínica. Mas, de qualquer forma, esse paciente, eu acredito, embora ele ainda não tivesse hipoventilação na vigília, ele iria desenvolver se não fosse ser tratado, né? Sem dúvida. Bom, então nós já temos aqui 90 participantes e 2 perguntas. Eu vou primeiro fazer a pergunta do Dr. Badini, né, que é meu amigo, que é agora o novo professor aí da Unifesp, da pneumologia, e é o presidente aqui da parte científica da sociedade, e ele pergunta assim: mediante um quadro clínico tão sugestivo de SALS, precisava mesmo fazer a polissonografia no hospital? Não poderia ser feito em casa, já que é mais barato e mais simples? Então, eu vou encaminhar essa pergunta para a Cristiane. Cristiane? Liga seu isso mesmo. Precisa ligar o microfone. Tá bom. Boa noite, obrigada pelo convite, parabéns, Ângela, pela aula. Né, uma das indicações clássicas de polissonografia do tipo 3 é realmente esses casos que são muito típicos e estaria sim indicado, né? A gente sabe que a indicação clássica vai ser de uma apneia do sono, mas nesse caso, pela suspeição da hipoventilação e a medida do PCO2, não seria possível realizar em casa. Mas visando o tratamento só da apneia do sono, eu acho que seria uma boa indicação, sim, da polissono domiciliar. Eu acredito que
que esteja respondido, Badini, a sua pergunta, e é isso, né? Cada vez mais se faz a polissonografia tipo 3 pela simplicidade e o baixo custo. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho desse lá na escola, em colaboração com a Endócrino, já é um trabalho antigo, e que a gente publicou até numa revista de cirurgia, no Best Surgery, que a gente avaliou pacientes com apneia, com obesidade mórbida, e aí nós observamos que, de fato, a poligrafia, ela tinha uma boa concordância com a polissonografia, né? Só que é isso aí, na verdade, um diagnóstico mais detalhado você não vai conseguir fazer, do ponto de vista de ver se tem hipoventilação durante o sono. Mas, realmente, na prática clínica, isso tem sido cada vez mais utilizado. E temos também agora uma pergunta, que é do Antônio Sérgio Andrade, né? Então, o Antônio Sérgio pergunta assim: uma paciente idosa que tem fibrose pulmonar e secundária ao uso de macrodantina há 5 anos e ficou dependente de oxigênio só durante o sono. Isso que eu achei interessante, né? Usar oxigênio só durante o sono. Quer dizer, se ela fosse hipoxêmica mesmo, ela precisaria de oxigênio de dia e de noite. Então, isso já levanta a lebre de que ela, de fato, tenha um distúrbio respiratório intrínseco do sono. E usa oxigênio, então, à noite, como eu já falei, e evoluiu, segundo a família, com esforço respiratório durante o sono, sugerindo uma respiração paradoxal. Ele não falou aqui se ela roncava, que ele chamou de respiração, esforço respiratório. Eu entendo que seja uma dificuldade para respirar e talvez com presença de ronco. E aí, ele usou a poligrafia, né, que é o exame tipo 3, pela facilidade do método. E aí, pelo fato da paciente usar oxigênio, não foi possível registrar o fluxo. Com isso, mas aí foi encaminhado para realizar a polissonografia tipo 1, que por conta da Covid, a paciente não quis sair de casa. E não é uma paciente que tenha broncoespasmo, tem uma arritmia noturna. Então, qual seria a conduta? Luciana, quer responder? Liga seu microfone. Ai, desculpa. Para fazer um diagnóstico de distúrbio respiratório do sono, sem cânula, sem poder vir no laboratório de sono, né? Fica um pouco complicado. Às vezes tem aquele fluxo que a gente consegue derivado das cintas, às vezes quando, né, que alguns aparelhos têm, que poderia dar alguma indicação, mas eu acho que não teria como fazer o diagnóstico, teria que vir no laboratório mesmo, né? Ângela, você queria responder alguma coisa em termos da conduta? Porque também perguntou mais do tratamento por conta da arritmia. Você sugere alguma coisa? Ainda pegando o gancho ali no diagnóstico, complementando o que a Luciana falou, o portátil, né, o tipo 3 está, assim, balizado para o paciente com média e alta probabilidade, contudo, sem pneumopatia ou cardiopatia significativa ou descompensada. Como já se trata de uma paciente com comprometimento intersticial significativo, acho também que o exame padrão ouro aí seria levar a paciente, sim, para o laboratório e também desejável canal de medida de CO2, né? Contemplando a medida de CO2 para esclarecimento desse quadro. Não fica muito claro ali se era uma suspeita mais de apneia ou não, mas de qualquer forma, como é uma paciente mais complexa, com comorbidades importantes que podem também estar jogando e sendo responsáveis pela hipoxemia, acho que para um esclarecimento pleno, a paciente teria que fazer exame tipo 1. E ele pergunta no final, ali tem arritmia cardíaca, qual a conduta? E pode, claro, teria que ser investigada, né, complementada, e pode sim estar associada, estar atrelada ao transtorno respiratório, potencial transtorno respiratório durante o sono, né, e a sua hipoxemia. Aqui a gente tem um caso interessante, porque a gente tem os pneumopatas crônicos, né, com uma outra via contribuindo para a hipoxemia. Então, às vezes a gente encontra, por exemplo, uma apneia não tão significativa, mas uma hipoxemia muito importante, né, e que digamos assim, as custas não apenas da apneia, mas também da pneumopatia, que a gente acaba vendo nos DPLCs também. Só completando, Sônia, eu acho que é essencial, porque como tem o quadro da arritmia, a gente deveria também afastar, às vezes, até eventos centrais, né?
que às vezes a fibrilação atrial está muito associada à síndrome de Cheyne-Stokes, e ele fala de uma irregularidade do padrão respiratório, então poderia ser tanto obstrutivo quanto central. Então, é essencial aí, nesse caso, a polissono realmente no laboratório. Então, eu só queria complementar, assim, todas essas colegas já falaram, né, a importância de uma doença respiratória crônica com um distúrbio respiratório intrínseco do sono, né, porque isso pode, inclusive, piorar a troca gasosa diurna, né, então, à medida que você trata o distúrbio respiratório do sono, você pode contribuir até para melhorar a troca gasosa diurna também, melhorar a hipoxemia diurna também. E esses pacientes, quando existe associação de doença, tem desfechos piores, né, no sentido de ter mais hipertensão pulmonar, aumenta a morbidade e a mortalidade. Agora, considerando que o ideal realmente seria fazer a polissonografia convencional, tipo 1, e não está sendo possível, talvez fazer uma prova terapêutica, né, colocar um CPAP automático e ver como é que ela responde, se colocar um oxímetro junto, e com isso observar se há melhora da arritmia. A dúvida é assim, dar oxigênio numa paciente que tem hipoxemia e que já tem uma hipoventilação, você pode agravar a hipercapnia, né? E com isso hipoventilar mais. É até interessante saber se essa paciente acorda com dor de cabeça, né? Porque isso é uma das coisas que acontece quando piora a hipoventilação, quando você dá oxigênio, que às vezes a gente vê muito isso em DPOC, porque o distúrbio respiratório do sono não é realizado. Bom, nós temos ainda mais algumas perguntas, vamos lá. Se ele já fez, já vi. Então, aqui temos uma pergunta da Simone Fagundes. Bom, tudo bem, Simone? Que bom ter notícias suas. O paciente com CO2 elevado durante a vigília é suficiente para o diagnóstico de hipoventilação? Eu vou direcionar para a Ângela, né, que fez a revisão da literatura. Então, acho que o grande modelo de hipoventilador são os pacientes com acometimento neuromuscular. Né? Deles vem um grande aprendizado aí, a gente pode extrapolar para as outras situações. Quando a gente tem um CO2 elevado já na vigília, esse é um processo já instalado há muito mais tempo, né? Provavelmente a gente já teve um caminho a ser percorrido e talvez perdeu a oportunidade de introduzir ventilação precocemente nesse paciente. E lembrando, né, que a hipercapnia ou a hipoventilação, né, ela começa no sono REM, onde eu vou ter um maior relaxamento da musculatura, e depois progride para os demais estágios do sono, mas ela começa no sono. Daí a importância dos exames do sono e de ter alguma medida de CO2 durante o sono. Embora a gente saiba, principalmente no nosso país, da dificuldade, muitas vezes, de se ter acesso a essas técnicas. Então, quando a gente chega lá com uma gasometria, já com CO2 elevado, primeiro que ela não, como esse caso ilustrou bem, né? Embora ele não tivesse uma PCO2 acima de 45, a gente tem uma casuística que é bastante grande, alguns pacientes com PCO que fecham todos aqueles critérios, né? Então, é um obeso, em que eu tenho um PCO2 elevado na vigília, mas eu preciso partir para um diagnóstico diferencial. É muito perigoso, muito arriscado eu assumir, né, que isso é suficiente para diagnosticar hipoventilação. Não, a gente pode ter em outras situações, né? Por exemplo, vamos pegar um paciente obeso com DPOC e uma AUS, né, uma apneia do sono não diagnosticada. Esse paciente pode ter um INC maior do que 30, né? E pode ter um PCO2 acima de 45, especialmente se não for um DPOC muito grave, mas eu posso ter duas vias jogando a favor, né? Quer dizer, de um aumento desse CO2. Então, acredito que não é suficiente. A gente sempre discute internamente aqui, com a Simone também, que esses critérios em algum momento têm de ser revistos, já existem alguns grupos revendo isso e revendo inclusive ponto de corte. Né? Se acha que 45 é um ponto arbitrário que não foi testado em todos os cenários, e alguns grupos alemães, provavelmente já trabalham com ponto de corte mais baixo de 40, 41, para dizer que esse paciente tem hipercapnia e que tem um comprometimento, sim,
significativo aí do ponto de vista ventilatório. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Badini, é uma pergunta que ele diz o seguinte, então, é um saco de gatos, né, a teoria do resetting do centro respiratório como causa de hipoventilação em pacientes com quadro que no início seria apenas obstrutivo. Eu até vou responder, Badini, embora eu não seja para eu responder, mas é porque eu acabei estudando mais essa coisa do centro respiratório. O que se acredita é assim, à medida que você tem um centro respiratório menos responsivo, você, quando é exposto a situações como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, num dado momento você, por acúmulo do CO2, seu centro respiratório não vai responder mais. E aí você vai passar a ser hipercápnico. Mas isso, se a gente entender isso, que nos obesos isso ocorre, não são todos os obesos. Então, é provável que exista um fator individual, talvez genético, da responsividade do centro respiratório. Mas o interessante é que quando você abaixa o CO2, você lava o CO2 durante o sono, tratando essa hipoventilação / apneia do sono, você melhora a troca gasosa também diurna por conta dessa melhora do reset do set point. Sônia, deixa eu só complementar isso aí, que eu acho uma coisa interessante, que na parte do sono, né, está se falando muito da história dos fenótipos, para diferenciar os pacientes, mesmo dentro só de apneia do sono, né, não falando de nada pulmonar. E dentro dos fenótipos está bem descrito, um deles é relacionado ao centro ventilatório, na apneia do sono. Ou seja, já está sendo identificado que o paciente com apneia do sono pura, alguns têm mais alteração do centro ventilatório, mesmo sendo só uma apneia obstrutiva, e outros não, como parte do quadro da apneia obstrutiva do sono. Né? Interessante. Bom, agora tem uma pergunta direcionada para a Ângela, do Liap. Liap? É isso? Cara Ângela, gostaria de saber como é a sua experiência com agora vamos para o tratamento, né? Como é a sua experiência com a adaptação dos pacientes com AUS hipercápnica, usando pressões tão altas na ventilação não invasiva. Os que acompanhei acabam não conseguindo usar a VNI nas pressões desejáveis. Sem dúvida, é uma boa questão, é um desafio sempre, né? Mas o que nós temos visto são pacientes muito sintomáticos, né, que a gente até muitas vezes custa crer assim, que eles se adaptariam e se adaptam tendo em vista a gravidade. Claro que isso é todo um trabalho de um incremento pressórico, esse foi o parâmetro final que nós alcançamos. Em algumas vezes nós temos que iniciar o tratamento num processo de adaptação, de habituação desse paciente à pressão positiva, em parâmetros um pouco menores, mas rapidamente chegar ao nosso alvo. Um desafio que a gente teve quando começou, e recentemente nós temos recebido um percentual bem significativo de superobesos, pacientes com MC de 70, 80 e até 90, tem sido um desafio enorme ventilar quando necessário, quando é preciso usar 2 níveis de pressão, ou até mesmo, às vezes, a adaptação em termos de CPAP. Né? São os equipamentos, as máquinas que nós temos hoje não foram projetados, especialmente os 2 níveis de pressão, os bilevel, não foram projetados, sem dúvida, para ventilar pacientes com essa compressão. Então, essas são dificuldades, né, que precisam ser vencidas. E muitas vezes o colega pode ficar, né, o médico com receio de avançar e deixar um distúrbio subtratado, com algum receio de avançar nessas pressões por medo de não adaptação. Acho que isso é um trabalho em conjunto, né, com o paciente, sendo desenvolvido, e daí também a importância da avaliação objetiva, né, sabendo se a gente já chegou no alvo terapêutico, se esse paciente realmente já corrigiu o seu distúrbio. Sônia, abre o teu áudio, Sônia. Só completando, Ângela, acho que às vezes a gente deixa o paciente com pressões mais baixas porque a gente consegue lavar aquele CO2, né, já melhorar alguma coisa e reseta o nível de ventilação. Então, várias vezes, quando eu tenho esses pacientes com pressão alta, a gente
adapta com eles mais baixos e com pouco tempo a necessidade dessa pressão vai diminuindo, né? Então é com frequência que a gente em pouco tempo tem que retitular. E muitas vezes o que a gente tem feito é iniciado um tratamento com uma pressão empírica e deixar uma titulação um pouquinho para frente, principalmente com os novos aparelhos que a gente tem como controlar melhor, né, o volume corrente, e vai controlando sem uma titulação, porque a gente costuma ver com a melhora desse drive ventilatório, né, com um novo nível de PCO2, conseguindo melhorar isso, né? Ô, Sônia, tem algumas perguntas no chat também. Então, vamos lá. Então, tem uma pergunta do Matheus, né, que pode ser você, Cristiane, para responder. Matheus Gobel, caso esse paciente tivesse apresentado hipercapnia na vigília, observada na gasometria, haveria necessidade de realização de polissonografia? Estaria correto iniciar tratamento com pressão positiva e realizar a titulação no segundo tempo? Digo isto porque muitas vezes é difícil conseguir que pacientes façam pelo menos uma polissonografia diagnóstica e é ainda mais difícil conseguir a titulação com polissonografia. E o custo também, né? E é isso. O que você acha, Cristiane? Para o diagnóstico de hipoventilação, a hipercapnia diurna é diagnóstica, né? A gente sabe que a recomendação da polissono é para realmente estipular qual é o grau aí do distúrbio respiratório. É um paciente só com apneia ou obstrutiva, ou ele tem hipoventilação, ou ele tem os dois juntos. Então, muitos desses pacientes que vêm do SUS, a gente tem uma grande dificuldade. O que a gente tem feito, na verdade, é iniciar, porque não tem condição. Quando a gente tem condição, o ideal, sim, é fazer a polissonografia, mas quando não tem, eu inicio o tratamento e dentro aí, depois eu vou titular, que se ele tem a hipercapnia, ele vai precisar de uma pressão positiva. Eu inicio com uma pressão positiva de CPAP mesmo, e aí dentro de 3 meses a gente vai conseguir fazer uma polissono e titular e ver se esse paciente vai para CPAP ou BIPAP, de acordo com a necessidade. Então, eu às vezes, se eu não tenho condição, inicio. O ideal é fazer a polissono, mas quando não é possível, a gente inicia o tratamento e mais para frente reavalia aí qual é a ventilação ideal. Bom, então temos mais uma pergunta. Bom, acho que pode ser para a Luciana, é do Ivan, né, o Ivan Guerra de Freitas, que se é possível reverter a hipoventilação diurna na síndrome de obesidade e hipoventilação. Quer dizer, tratando o processo, se eu entendi a sua pergunta, se você trata o distúrbio respiratório do sono, se você melhora a hipoventilação. Acho que é isso. Melhora, sim. Com o tratamento melhora, né? Reverter completamente melhora o quadro, com certeza. Com tratamento melhora. Não sei o que as outras acham, mas acho que sim. É mais aquela história do resetting do set point do CO2, né? Você lava o CO2, o seu centro respiratório fica mais sensível, porque reabsorve menos bicarbonato. Né? Normaliza, eu acho que é interessante a gente também discutir um pouco do tratamento, né? Estamos na fase do tratamento. Por que isso? Porque também aquela expectativa que se colocava tanto no BIPAP superior ao CPAP vem caindo por terra, frente aos últimos estudos, como o estudo que a Ângela mostrou lá do grupo espanhol, né? Que foi aquele estudo multicêntrico que fez um estudo randomizado testando BIPAP versus CPAP. Então, eu acho que às vezes a gente pensa que uma noite para titular CPAP num grande obeso é suficiente, talvez não seja, né? Quer dizer, nesse contexto, então, é provável que o CPAP de fato seja suficiente, na maioria dos pacientes, porque grande maioria deles, 90%, 70% tem apneia do sono grave, né? E é isso que está ocasionando, se somando para a hipoventilação. Aqui uma pergunta da Mônica, minha amiga de Salvador, na investigação da pulmonar completa tomografia, na sua experiência, qual a associação da síndrome de obesidade e hipoventilação com redução da CPT? Eu deixo aberta a pergunta, quem tem mais experiência para responder.
Eu acho... Alteração de função pulmonar, de volumes pulmonares, pode ocorrer apenas decorrente como a gente mostrou no início, das alterações ventilatórias da obesidade. Apenas pela obesidade, pela alteração mecânica da obesidade, isso pode acontecer. Não necessariamente esse paciente com uma CPT com redução de leve a moderada, que é o que geralmente a gente encontra no obeso, vai ter hipoventilação. Aliás, os estudos que tentam traçar um perfil ou preditores de síndrome da obesidade e hipoventilação nos pacientes tem muitas limitações. A gente parece ainda não ter características clínicas suficientes para apontar para esse diagnóstico. Como a doutora Sânia bem colocou, parece que fatores genéticos seriam mais determinantes nesse sentido. Então, apenas ter uma CPT alterada, né, pode não indicar síndrome da obesidade e hipoventilação. Propriamente dita, a gente tem a própria obesidade, às vezes, justificando isso, não necessariamente tendo outro distúrbio específico de base que explica a redução da CPT. Agora nós temos uma pergunta do Dr. Alberto Coquier. Muito obrigada, Coquier, por nos prestigiar. E aqui ele diz o seguinte: queria que discutisse um pouco a relação da apneia do sono com fibrilação atrial. Então, que se a SALS permite o controle da fibrilação atrial, o tratamento da SALS, né, sem medicação, para fibrilação atrial. Acho que é isso, né, se eu entendi bem. Quem que quer responder? Cristiane? Pois é, a fibrilação, ali entra aí uma associação tanto da apneia obstrutiva quanto da apneia central com a respiração de Cheyne-Stokes, né? A gente vê muito em pacientes na polissono com fibrilação atrial e durante a noite fazendo respiração de Cheyne-Stokes e às vezes associação da apneia obstrutiva. A gente sabe que os pacientes com fibrilação atrial, a apneia obstrutiva é um grande gatilho para esses pacientes persistirem em fibrilação. Então, tem vários casos mostrando que você conseguindo tratar esse paciente com apneia obstrutiva, você vai conseguir controlar essa fibrilação atrial muito melhor. Então, vários trabalhos mostrando até que pacientes submetidos à ablação, que recidivaram a FA, uma das causas era a apneia obstrutiva. Então, a hipoxemia persistente pode ser um gatilho para o descontrole aí da FA. Então, os cardiologistas têm que estar atentos nesse diagnóstico, né? E só que ali para cima a gente ficou com uma pergunta que eu acho importante a respeito da hipoventilação, o que dado na polissonografia, porque a maioria das vezes a gente não tem acesso ao PCO2, né, na polissono. Então, quando eu vejo uma polissonografia, né, com índice de apneia elevado, quando que eu vou poder, né, pensar na hipoventilação, né, e com certeza, um dos parâmetros que eu mais avalio é a saturação média durante a noite, e aqueles pacientes que dessaturam e não recuperam totalmente. Então, vão ter uma saturação média baixa, né, a saturação mínima não é um bom parâmetro, porque a própria apneia obstrutiva, independente da hipoventilação, isso vai ter, né, agora o tempo de saturação baixo, com uma média de saturação baixa, com uma dessaturação sustentada, ou seja, cai e não recupera, né, respondendo aí a dúvida do Gustavo, tá? Então, Alberto, a atividade simpática aumentada nesses pacientes, né, tem uma relação importante com a arritmia e fibrilação atrial, entre elas a fibrilação atrial, né. Eu acho que, na verdade, faltam mais estudos randomizados, mas estudos observacionais mostram que tem benefício, sim. Agora, deixar de tomar remédio, aí já não sei te responder, porque eu acho que, assim, acaba você não precisando aumentar remédio, mas tirar remédio para arritmia, aí já não, acho que não, acredito que não. Bom, temos uma pergunta aqui da Irma, minha amiga, Irma Godoy, muito obrigada, Irma, por prestigiar. E aquela pergunta, uma coisa que de fato é super importante no tratamento, que é o efeito da cirurgia bariátrica nesses pacientes, ou da grande perda de peso. Luciana? Aí eu acho interessante porque entra nessa que a gente discute muito, que são os tais fenótipos, que é assim,
A perda de peso para a obesidade, para a questão ventilatória relacionada à obesidade, melhora. Mas para a parte da apneia, né, a gente sabe que para alguns pacientes vai ter resposta e outros não. Então, são para duas coisas separadas, né? Para as questões relacionadas à obesidade é uma resposta mais linear. Mas para a apneia específica, a perda de peso, tem alguns pacientes que perdem melhor e tem alguns, né, que não tem tanta melhora. E como eu falei, entra nessa questão que tem sido discutida de fenótipo. Tem paciente que é mais uma questão de vulnerabilidade da via aérea superior independente de peso. Aí o paciente vai continuar com a apneia do sono mesmo perdendo peso. Mas em geral, quando tem uma perda de peso efetiva, acaba melhorando mesmo, né? Melhora, né? Mas alguns persistem com um pouco de apneia, mesmo perdendo peso. Tem uma pergunta aqui que é para a Ângela, do Badini novamente, que pergunta os efeitos das cirurgias de obesidade do seu centro sobre os quadros dos distúrbios do sono. Carona da outra pergunta, né, Sônia? Acho uma complementação aqui no nosso Centro Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a gente tem a oportunidade de acompanhar tanto o pré-operatório, como a gente viu esse caso, como o pós-operatório imediato, e acompanha depois, a longo prazo, esses pacientes. O que a literatura mostra, e a gente vê isso também na prática assistencial? Realmente, a perda de peso talvez seja das intervenções mais desejáveis e que tem mais impacto e importância nessa população. Contudo, os estudos que acompanham esses pacientes a mais longo prazo, 10 anos ou mais, mostram que, infelizmente, uma parcela desses pacientes voltam a ganhar peso. Engordar, né? Voltam a engordar. Então, por isso também, o acompanhamento desse paciente. Não se pode assumir que uma vez feita a cirurgia bariátrica, o paciente está curado, né? Entre aspas. Esse paciente precisa ser monitorado. O paciente, por exemplo, do nível de gravidade como foi apresentado, muitas vezes com uma perda de peso significativa, a gente consegue ir reduzindo níveis pressóricos, consegue, inclusive, trocar de modalidade de tratamento. Esse paciente, se tiver uma perda de peso significativa, a gente talvez consiga migrar para um CPAP, com pressões bem menores, né, bem mais aceitáveis, mas infelizmente a gente tem alguns pacientes que tiveram um sucesso terapêutico com a cirurgia inicial, em que a gente fez essa abordagem, alguns deles inclusive ficaram sem necessidade de pressão positiva na via aérea, ficaram com uma apneia leve ou sem apneia até mesmo, mas com o passar dos anos, muitas vezes um percentual deles, infelizmente, acaba tendo um reganho de peso e uma necessidade de reavaliação e de incrementação do tratamento. Tem uma pergunta aqui também interessante, nós acho que ainda temos 10 minutos, dá para responder as demais perguntas. Uma do Gustavo, muito obrigada, Gustavo, por estar aqui no nosso evento. Ele pergunta como iniciar o VNI com modo AVAPS. Quem quer responder? Ângela, você que está aí. Na verdade, o modo ventilatório é totalmente individualizado, né? Então, isso tem que ser feito de paciente para paciente. Não, a gente brinca, não tem uma receita de bolo, assim, vamos ventilar todos da mesma forma, né? Porque existem diferenças significativas. A gente já teve pacientes do mesmo perfil, parecido com esse MC elevado, homem, em que a gente começa a titular o CPAP com pressão baixa, inclusive abaixo de 10, esse paciente corrige tudo, não só obstrução como hipoxemia, né? Por outro modo, outros pacientes vão precisar 2 níveis, e aí a gente vai vendo à beira do leito, testando na noite de titulação, no acompanhamento ambulatorial subsequente, qual o melhor modo ventilatório. E esse estava com pressões elevadas, com modo AVAPS, muito às custas de necessidade de melhorar essa oxigenação, essa ventilação, mas também de adaptação também do paciente, isso é um quesito muito importante, né? Eu acho que eu vou até fazer uma provocação aqui, porque nós estamos falando muito nos modos ventilatórios, né? Mas assim, na prática, a gente não
não dispõe disso, né, nos pacientes do SUS. E agora, respaldado pela recomendação da ATS, que saiu ano passado nas publicações, baseado em poucos estudos que tem na literatura comparando o CPAP com o BiPAP, né, a ventilação não invasiva, com o modo de pressão contínua, que é o CPAP, mostrando que não há diferença. Então, eu acho que talvez nós tenhamos que insistir mais no tratamento com o CPAP nesses pacientes, diferente de um paciente neuromuscular, de um paciente que tem uma doença pulmonar crônica associada, enfim. É só essa mensagem que eu acho que vale a pena nós termos em mente e insistir mais no CPAP, que é o que nós temos de recurso e está respaldado na literatura. Como a gente viu, né, Sônia, antes, assim, como a maioria será apneia, com hipercapnia, mas será apneia. Então, sem dúvida, o bilé não vai tratar qualquer nível de gravidade, mas não precisa dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha, né? Exatamente. Então, assim, com certeza, no cenário, especialmente de saúde pública e de boa prática médica, sempre na apneia, tendo hipercapnia, iniciar com o CPAP e, se necessário, migrar para outras modalidades. Que foi o caso desse paciente, né? Que necessitou, infelizmente, a gente esgotou o CPAP e ele não respondeu. Bom, outra coisa aqui seria a pergunta do Ivan, de novo, dizendo que, Ivan Guerra Freitas, como que é feita a prescrição de CPAP no perioperatório da cirurgia bariátrica? Se faz titulação no laboratório, ou prescreve um valor fixo empírico, ou deixa no modo automático, e quanto tempo você deve usar? Acho que a Cristiane podia responder. Olha, até colocando aí uma pergunta que eu já vi para baixo a respeito do quanto tempo também começar, é muito comum esses pacientes, né, em pré-operatório de bariátrica, eu falo que assim, chegam obesos há muitos anos e resolve operar e quer sair tudo no mesmo dia resolvido. E ficam bravos da gente pedir a polissonografia e falar que precisam usar um CPAP. Idealmente, a gente deveria prescrever, hoje eu acho que com os novos equipamentos, com leitura, né, mesmo a gente utilizando uma prescrição fixa ou um automático, a gente vai conseguir um bom controle, né, então eu não submeto esses pacientes a uma titulação, então a gente já vai direto para o uso de um tratamento, ou com CPAP físico, fixo, com uma leitura mais perto, ou um automático, que é o mais frequente que a gente utiliza, para poder, antes da cirurgia, o ideal seria esperar aí 3 meses para que todas as alterações cardiológicas, né, simpáticas, estejam estabilizadas, mas a gente realmente não consegue isso, a gente preconiza pelo menos 1 mês de uso, principalmente para adaptação. E aí outra grande briga é que esses pacientes no pós-operatório utilizem, né, hoje os cirurgiões estão aceitando um pouco mais isso aí, e esses pacientes no pós-operatório vai ter que manter desde o pós-operatório imediato por um tempo prolongado, e a gente sabe que a perda de peso progressiva vai evoluindo com melhora, então muitas vezes a gente vai deixando no automático e avaliando o nível de pressão necessário para controle daquelas apneias. E com isso, você vai tendo uma noção. Depois de uma perda boa de peso, que a gente sabe que em torno aí de 30% do peso, a gente já tem uma grande melhora desses quadros, aí a gente reavalia a nova polissonografia. Então, a gente já utiliza direto um automático, fazendo leituras, no mínimo 1 mês antes da cirurgia, e usando no pós-operatório aí imediato esses pacientes. Não sei se ele quis dizer o período de uso pré-cirurgia. Acho que se for pré-cirurgia, do que eu entendo, é pelo menos 1 mês antes para você evitar, reduzir desfechos, né? Tipo sangramento, alterações clínicas, melhora do quadro das complicações clínicas. Luciana, você quer complementar alguma coisa sobre a telemedicina, do ponto de vista da titulação do CPAP pelo uso da nossa experiência? A gente está começando a adquirir, né, essa experiência. Não, eu tô concordando com a Cristiane, né, tá cada vez mais, na verdade, assim, se a gente pensar, né, aquela história lá nos Estados Unidos, as titulações estão sendo feitas todas de maneira domiciliar. Eu acho que tendo
o cartão de leitura que nos garante, né, nos dá informação, um bom ajuste de máscara e um bom controle dos dados do cartão, né, e ainda tem os aparelhos que você pode acoplar o oxímetro, né, então, algum paciente tem esse extra, os aparelhos, né, o da Resmed, você pode te dar uma garantia a mais além do índice de apneia e hipopneia. Então, eu acho que está cada vez mais e a tendência é essa mesmo, né. E hoje, com tudo na nuvem, né? Tudo Acho na que nuvem. daqui a pouco ninguém mais vem para o laboratório mesmo, né? Tudo pela nuvem. Adaptado muito bem, nossa resposta tem sido ótima. Como eu falei, são esses detalhes, um bom ajuste de máscara, e às vezes para máscara, talvez, né, ver a fisioterapeuta para ver uma máscara adequada. Temos mais algumas perguntas aqui, da outra pergunta da Mônica, Salvador, Mônica Medrado, né, ela perguntando, paciente portador de DPOC com SALS grave hipercápnico, com bolha subpleural, meu Deus, com titulação pressórica do CPAP, pressão sugerida de 17. Essa elevada pressão seria contraindicada, pensando no risco de pneumotórax? Quem quer responder? Fica difícil a gente... Uma relativa contraindicação, sim, né? Você tem que cuidar. Mas eu acho que aí talvez seria uma indicação para o BIPAP, né? Esse paciente, por, né, ter o DPOC, usar uma pressão de 17, pode piorar muito esse paciente, né? Ainda mais com essas bolhas subpleurais, né? Eu acho que pela gravidade, tentar aí uma pressão mais baixa com o uso de um BIPAP para não chegar, porque usar uma EPAP de 17 num DPOC com bolha subpleural, eu acho que isso é uma contraindicação. Mas eu acho que, né, pela gravidade, eu tentaria usar um BIPAP nesse paciente para tentar controlar ele. É interessante, né? Isso é uma das poucas indicações que a história do DPOC hipercápnico, usar a ventilação não invasiva, né? Quer dizer, se tem indicação somente quando tem doença respiratória, distúrbio respiratório do sono. O DPOC estável, né, que não tem apneia do sono grave, ele não se beneficia da ventilação não invasiva. Então, aqui nesse caso, teria provavelmente indicação e pode ser até que melhore da hipercapnia, né? Isso é bem interessante. Aqui também tem mais uma pergunta do IAP, perguntando se há espaço para suplementação de O2 quando o paciente com síndrome de obesidade e hipoventilação não melhora da hipoxemia com VNI. Quer responder, Ângela? Liga seu microfone. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, agora... Existem alguns casos em que a gente, sim, necessita acrescentar, contudo, é fundamental se certificar que a pressão em uso está adequada, né? Porque muitas vezes nós não chegamos na pressão-alvo ainda e por isso o paciente persiste hipoxêmico. E uma outra situação que a Cristiane anteriormente, na outra situação, já comentou, é que às vezes a gente tem as questões de tempo de tratamento também, mesmo chegando em níveis pressóricos que se acredita que sejam os adequados, eu preciso dar um tempo de tratamento para esse paciente. Existe, se tem SALS associado, existe um período em que vai ocorrer uma redução desse edema, dessa inflamação também dessa via aérea superior. Então, toda uma acomodação dessa pressão até a gente ter um resultado mais significativo, especialmente a repercussão na vigília. Mas, sim, alguns casos muito mais complexos, desafiadores, eventualmente precisa se suplementar O2, desde que garantido que os níveis pressóricos estão adequados. Eu acho que aí é importante frisar bem a adesão terapêutica, lembrar que a adesão é um dos fatores que compromete o desfecho, né? E lembrar também que se você está precisando suplementar, considerando que esse paciente, os ajustes estão adequados de pressão e o paciente tem boa adesão terapêutica, se não tem alguma doença pulmonar crônica associada, às vezes tem algum componente de obstrução, asma, DPOC, fibrose pulmonar, né? Então, sempre pensar que se não tem uma outra causa associada. Bom, tem uma pergunta aqui, quanto tempo usar ventilação não invasiva antes de liberar para cirurgia? A gente já comentou, né? E uma pergunta do Vitor, tudo bom, Vitor? Que bom ter notícias suas aqui, de Brasília, o Vitor Codesto. Ele pergunta o seguinte, gostaria de saber se se tem utilizado gasometria venosa como screening da síndrome de obesidade por ventilação nos obesos
como sugerido pela revisão recente. Claro que associada a outras propedêuticas. Tá, então assim, qual que é a experiência? Cristiane, você tem, como é que, na sua experiência, quando a suspeita é muito alta, a gente já parte para a gasometria arterial, porque a gente praticamente já tem certeza e não precisa de um outro, né, de 2 exames. Mas quando você tem, né, um valor preditivo mais baixo, se a suspeição dessa síndrome de obesidade por ventilação é menor, a gente faz, sim, a gasovenosa, né, a dosagem do bicarbonato, o corte é realmente 27, e é muito mais para excluir o diagnóstico, né, de obesidade por ventilação. Então, se esse paciente é obeso, mas tem uma baixa probabilidade, se você faz e estiver abaixo de 27, provavelmente não tem, você não precisa acrescentar uma gasoarterial. Mas se vier com bicarbonato acima de 27, aí você tem que partir para gasoarterial. Esse ponto 27 foi baseado nessa revisão da TS, né? Como se fosse um guideline, que talvez o melhor ponto de corte seja o 27 mesmo, como o próprio Vitor colocou aqui, se utilizado é o 27. E o doutor Alberto Cuquier está pedindo para a gente comentar um pouco o funcionamento dos laboratórios do sono na retomada agora da pandemia. Quem gostaria de complementar? De responder? Assim, agora, eu falo lá do Instituto, né, nós no Instituto do Sono, por enquanto, estava só o exame basal, né, e a gente estava fazendo a parte de titulação domiciliar, e agora eu acho que a gente tem discutido dependendo do paciente, né, então tem pacientes que vão precisar uma coisa mais, com maior atenção, com maior ajuste, e outros a gente vai continuar podendo pedir da forma domiciliar a parte da titulação do CPAP, né? Então vai ser de acordo com o paciente, mas a normalização vai voltar em seguida, mas por enquanto ainda está, né, os exames basais feitos no laboratório e a titulação feita domiciliar. A Simone também fez um comentário aqui interessante, que de fato isso é fato, né, que quando você usa o bicarbonato como sendo um fator, um divisor de águas aí para ver quem vai ter que fazer investigação para síndrome de obesidade por ventilação ou não, lembrar o uso do diurético de alça que pode alterar, né? Então, nesse contexto, se usa diurético, o valor do bicarbonato perde seu valor, né? Sônia, deixa eu fazer propedêutica diagnóstica. Tem uma observação da titulação que eu acho importante a gente fazer, eu sei que está no fim, mas que a gente que vê em laboratório de sono de CPAP, passando para o B-level em obeso e hipoventilador, e muitas vezes, a gente sempre discute, tem muitas vezes um problema de ajuste de máscara, vazamento e evento residual por causa disso. Então, muitas vezes, em laboratórios, tem o CPAP, tem evento residual, e na verdade, se fizesse um bom ajuste de máscara, o CPAP seria suficiente. Só lembrar isso, que é uma coisa frequente. E tem aqui alguém quer, só voltando de novo à pergunta do doutor Cuquier, alguém mais quer relatar a experiência dos laboratórios agora na retomada? Cristiane? A gente aqui está começando agora a aumentar. Não, tá ligado, tá ouvindo? Tá bom, tá ouvindo, tô ouvindo. Aqui em Belo Horizonte, nós estamos começando a aumentar o número de casos agora, né? Foi um pouquinho depois de São Paulo, então não estamos fazendo polissono não estamos fazendo polissono com titulação. Ficamos um bom tempo com a polissonografia totalmente suspensa e retomamos e estamos ainda realizando em dias alternados, né? Para dar espaçamentos técnicos todos paramentados, ligando para os pacientes, confirmando que não tem nenhum paciente sintomático. A entrada no laboratório é colocada em horários diferenciados, né? Cada paciente chega num determinado horário para não entrar, né, em contato com o outro, né? E feito todas as orientações aí, a limpeza dos equipamentos e tudo mais. Mas aqui a gente também não está fazendo titulação, né? A gente tem orientado os pacientes, né, a limpeza e higiene do CPAP.
até a contaminação desse, né, do parceiro, que esse paciente, se tiver sintomático respiratório, que não esteja ninguém dormindo no quarto com eles, né? Isso é uma orientação importante, né? Dormir separado, né? Por conta da contaminação. Cuidado. É o que a gente tem feito. E acho que uma última pergunta que é direcionada para a Ângela, para você comentar sobre os ventiladores de suporte à vida que tem sido utilizado no seu trabalho, no seu serviço, que foi a pergunta da Simone Fagundes. Sônia, temos atendido pacientes com MC extremamente elevados ou super obesos, em que é um desafio, como eu já comentei anteriormente, essas máquinas não foram desenhadas possivelmente para pacientes dessa compleição. A gente já teve paciente em que, ainda resgatando a pergunta anterior, que mesmo com níveis pressóricos otimizados no bilevo, máximos alcançados pela máquina, persistiam hipoxêmicos, e nesses pacientes, então, muitas vezes se migrou, mesmo com suplementação de O2, se migrou para um ventilador de suporte à vida, né, para reverter, que eu tenho mais recursos, eu tenho outros modos ventilatórios, eu tenho um limite pressórico mais elevado, permitido explorar, e que a gente possa ventilar de forma mais adequada. E teve um caso emblemático, assim, só para encerrar, então, uma paciente jovem, essa sim, hipoventiladora pura, né, só assim, obesidade de hipoventilação, com 250 quilos, em que nós tentamos com as máquinas disponíveis naquele momento, a gente não tinha, é um caso um pouquinho mais antigo, não tinha ventilador suporte à vida ainda disponível, ela teve que ser traqueostomizada, ventilada pela traqueostomia naquele momento, né? Foi a cirurgia bariátrica com segurança, não teve complicações, então ela perdeu hoje já mais de 100 quilos, foi possível reavaliá-la, decanulá-la, e migrar, então, para uma ventilação com bilero por interface nasal. Então, óbvio, são casos raros e complexos, assim, mas muito desafiadores. Mas que a gente, perseguindo o alvo ali terapêutico, né, de normalização, assim, dessa troca gasosa e tal, consegue um sucesso terapêutico. Bom, só para estimulá-los aí a assistir no Congresso de Pneumologia, que vai ser online, né, que nós temos uma mesa sobre hipoventilação, né, então vai ser dado várias causas e vários tratamentos, só para vocês ficarem aí mais estimulados ainda, mediante toda a nossa discussão. Então, acho que nós já deu o horário, né, deu 21h18, nós já estamos ao final da apresentação, e eu queria agradecer a presença da Ângela, da Cristiane, da Luciana, e bem como das pessoas que nos prestigiaram aqui assistindo esse evento, né? E lembrar do seguinte, que nós estamos à disposição, existe o Departamento do Sono da Sociedade, existe o meu e-mail, o e-mail das colegas, que em casos de dúvida estamos aí para ajudá-los, para que os nossos pacientes sejam melhor atendidos. E é isso então, né? Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Boa noite, meninas. Muito obrigada. Boa noite. Tchau.